Sejam todos muito bem-vindos, meus queridos irmãos e irmãs, a mais esse nosso momento cultico. Momento este que nos reunimos em torno da palavra de nosso Senhor Deus para meditarmos nela. Também momento para cantar louvores ao seu glorioso nome e também orarmos, agradecendo por tudo que Deus tem feito em nossa vida e também pedindo aquilo que o nosso coração deseja ao nosso Pai Celeste. Que o nosso Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, esteja conosco nesse momento de meditação na sua palavra. Amém. Queridos irmãos e irmãs, para iniciarmos este nosso momento de culto, gostaria de te convidar a cantarmos um hino. Olhando amanhã com gratidão, cantando um salmo alegre em oração, um novo dia em nosso viver, com Cristo nós iremos renascer. La 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 la, Cristo é a nossa vida, Cristo é nosso viver. La 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 la. Em Cristo nós então ressuscitamos, passamos dessa morte para a vida, busquemos as coisas que estão no céu, nos esperando lá está Jesus. La 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 la, Cristo é a nossa vida, Cristo é nosso viver. La 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 la. A verdadeira vida é Jesus, e quando Ele então aparecer, em glória estaremos no Senhor, e é a nossa força, nossa luz. La 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 la, Cristo é a nossa vida, Cristo é nosso viver. La 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 la. Amados Senhor, chegado o momento em que gostaria de convidar a todos a ouvirmos a leitura que será de base para a nossa reflexão de logo mais. A leitura se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, dos versículos 16 ao versículo 30. Lucas 4, 16 a 30. E assim está escrito: Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali, ele se levantou para ler as Escrituras Sagradas. E lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar. Ele disse: Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar, e diziam: Ele não é o filho de José? Então Jesus disse: Sem dúvida, vocês vão repetir para mim o ditado: Médico, cure-se a você mesmo. E também vão dizer: Nós sabemos de tudo que você fez em Cafarnaum. Faça as mesmas coisas aqui na sua própria cidade. E continuou: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Eu digo a vocês que, de fato, haviam muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio,
e houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém Deus não enviou Elias para nenhuma das viúvas que viviam em Israel, mas somente a uma viúva que morava em Sarepta, perto de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado, só Naamã, o sírio, foi curado. Quando viram isso, todos os que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto do monte, onde a cidade estava construída, para o jogar dali abaixo. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. Até que então a nossa leitura para este momento, e gostaria de convidar a cantarmos mais um hino. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, acredito que todos devem concordar comigo que se alguém está te elogiando ou te fazendo algum tipo de elogio, não é certo nem educado se virar e insultar a pessoa, não é mesmo? Mesmo que você não goste da pessoa que está o elogiando, as boas maneiras nos dizem que devemos aceitar o elogio e seguir em frente. Porém, ao ouvirmos o Evangelho de hoje, Jesus, num olhar rápido, não nos parece muito educado, não é mesmo? Afinal, porque ele atacaria um grupo de pessoas de sua própria cidade natal que estavam de fato falando bem dele e estavam maravilhados com suas palavras graciosas. E esta é uma boa pergunta para se fazer.
Porque Jesus quebrou as regras, sendo duro com as pessoas que o viram crescer e que talvez tiveram algum tipo de papel em sua criação, em ajudar a criá-lo. Queridos irmãos, a chave para entendermos o que acontece aqui em nosso texto, o que acontece na cidade de Nazaré, é a resposta de Jesus. A resposta de Jesus após ouvir os elogios do povo ao seu redor. Cristo diz: eu sei que vocês vão dizer, nós sabemos de tudo que você fez em Cafarnaum, faça as mesmas coisas aqui na sua própria cidade. E você sabe, meus queridos irmãos, o que Jesus fez exatamente em Cafarnaum? O evangelista Marcos, nos 5 primeiros capítulos, nos diz que Jesus curou muitos enfermos, curou endemoniados, curou a sogra de Pedro, que estava com uma febre mortal, curou um paralítico que havia sido levado até ele pelos seus 4 amigos, curou uma mulher que estava com hemorragia há 12 anos. Jesus em Cafarnaum demonstrou grande poder, tão grande de fato que Jesus até mesmo ressuscitou a filha de Jairo, que era o líder da sinagoga de Cafarnaum. Irmãos, como que vocês conseguem começar a entender o contexto e também do porquê o povo estava tão animado com Jesus, tão animado em ver Jesus, com suas palavras? É quase como se eles vissem Jesus como a resposta para todos os seus problemas. Vocês podem acreditar, esse é o menino, aquele menino filho do carpinteiro, Jesus. Nós realmente acertamos na loteria aqui. Afinal, ele é filho de nossa cidade. Se Jesus foi capaz de fazer todos aqueles milagres para as pessoas de Cafarnaum, imagina o que ele vai fazer a nós. Imagina o que ele vai fazer na nossa cidade. O povo que o ajudou, o povo que esteve com ele em seu crescimento, o povo de sua cidade natal. Amados, é provavelmente isso que o povo estava pensando. E é exatamente por isso, por essa mentalidade, que Jesus castiga aquele povo. Eles não entenderam nada de fato, ou melhor, na realidade eles não quiseram entender nada. E o que eu quero dizer com isso? Bem, no texto de Isaías que Jesus leu na sinagoga, o ponto central daquele texto é a proclamação, ou seja, as boas novas aos pobres e oprimidos. E mesmo que alguém tente argumentar dizendo, sim, mas o texto também fala sobre dar visão aos cegos. Digo novamente, meus amados, ouçam com atenção o que diz o texto. E o que diz o texto? Não nos diz que Jesus foi enviado para proclamar as boas novas e também para realizar milagres. Cristo foi enviado para a proclamação, ou seja, anunciar as boas novas aos pobres, proclamar a liberdade aos presos, proclamar a recuperação da visão aos cegos e proclamar que chegou o tempo de o povo ser salvo. E se vocês acham estranho dizer que Jesus veio proclamar a recuperação da visão aos cegos, digo isso pois tem um significado. Tem sim. Irmãos, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, conforme destaca Paulo. Por isso, a Escritura trata várias vezes a falta de fé como uma cegueira espiritual, mortal e condenatória. E é engraçado que os evangelhos muitas vezes são as pessoas fisicamente cegas que ouvem e creem em Cristo e são capazes de o reconhecer como Senhor Deus, Filho de Davi, o Messias prometido. E em contrapartida, aqueles que têm a visão física perfeita são os muitos que não conseguem reconhecer a realidade de quem Jesus Cristo de fato é. Isso porque, meus queridos irmãos, os ouvidos da fé estão fechados. Esses ouvidos da fé estão fechados, torna assim os olhos da fé cegos. Eles não enxergam mais.
Por outro lado, quando os ouvidos da fé estão abertos e atentos à palavra de Deus, os olhos da fé, aí sim, também estão abertos para a realidade do Emmanuel, a realidade do Deus conosco. Este foi o problema com aquela multidão de Nazaré. Eles eram teimosos em sua surdez e cegueira espirituais. Eles ouviram as palavras de Cristo, mas não ouviram a palavra de Deus. E o resultado de sua surdez é que eles não viram nada mais, ali naquele momento, nada mais do que o filho do carpinteiro diante deles. Eles se maravilhavam com suas palavras eloquentes, graciosas, mas nunca ouviram verdadeiramente suas palavras de graça. Eles não conseguiram, ouvir que o seu Pai Celeste está cumprindo a promessa de salvação para eles em Jesus, o Cristo. E verdade seja dita, meus queridos irmãos e irmãs, todos nós, eu e você, todos nós também somos culpados de um comportamento tão cegamente egoísta quanto o povo de Nazaré. Não há nenhum de nós aqui que algum dia da vida não tenha, se ofendido com Deus porque ele fez isso ou aquilo para uma outra pessoa, talvez até um grande hipócrita, um incrédulo, mas tudo que parece que ele nos dá, tudo que parece que recebemos é miséria, dor, sofrimento. Talvez quem nunca teve um momento de se questionar ou de questionar, ei Deus, eu sou tão bom cristão, dou minhas ofertas, ajudo quando posso, qual é o problema? Por que você não me abençoa mais? Por que você não cuida e me dá mais providências? Seu servo leal e fiel. Oh Deus, acho que eu mereço um pouco mais de ajuda, né? Você está vendo o que eu estou passando? Por favor, Deus, eu mereço isso, mereço uma ajuda, um descanso. E, meus queridos, se você já passou alguma vez por esse momento de questionamento com Deus, eu gostaria de perguntar: é sério? O que eu e você exatamente merece? Se ouvirmos verdadeiramente a palavra de Deus, descobriremos que a parte de Cristo, ou seja, fora de Cristo, eu e você não merecemos nada, nada além da morte e da condenação eterna. Eu e você somos pecadores. E o salário do pecado é a morte. Ponto final. No entanto, por causa e somente por causa de Cristo Jesus e seu ato de amor incondicional e redentor, eu e você estamos completamente perdoados. Você é filho e herdeiro precioso de Deus, não porque você seja especial ou porque tenha feito algo de especial em sua vida, mas apenas por causa do que Cristo fez por você, dando a sua vida como pagamento pelo seu resgate. Irmão, irmã, Deus não tem favoritos. Todos são igualmente mortos em seus pecados, assim como todos são igualmente redimidos, perdoados no sangue de Cristo Jesus. E antes de encerrarmos nossa reflexão, é interessante notar a triste e trágica ironia de que termina esse nosso texto. As pessoas estavam procurando por coisas grandiosas e milagrosas de Jesus, que Jesus fizesse. Porém, a sua surdez espiritual produziu a cegueira espiritual. Com isso, é tragicamente irônico que, em sua raiva pela proclamação de Jesus, eles o levaram para fora da cidade para matá-lo, para o apedrejá-lo. E Cristo, milagrosamente, passa pelo meio deles sem que eles pudessem impedir, e continua a sua missão de evangelismo e proclamação do evangelho vivificante, ou seja, que dá vida. Em outras palavras, algo grandioso e milagroso foi feito no meio deles, mas eles simplesmente não conseguiram ver.
Meus queridos irmãos, quão triste e trágico é quando a mesma coisa acontece repetidamente em nossos dias. Quando Jesus Cristo se manifesta repetidamente em sua palavra e em seus sacramentos. E as pessoas simplesmente não o reconhecem. E talvez até mesmo se ofendam com ele e seus humildes meios da graça. Amados, a realidade é que é impossível entender qualquer coisa a menos que seja entendido na fé. Mas o plano de salvação de Deus necessariamente inclui uma cruz, inclui rejeição. O plano de salvação de Deus está centrado diretamente na cruz de um criminoso. O plano de salvação de Deus ainda está centrado na proclamação do Cristo crucificado. E não podemos nos esquecer nem deixar de ouvir essa proclamação do Cristo crucificado, assim como afirma o apóstolo Paulo. Porque quando estive com vocês, vocês ouviram esquecer de tudo, a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz. Isso porque, afirma Paulo, os judeus pedem milagres como prova e os não-judeus procuram a sabedoria, mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura. Irmãos, é assim que Deus age e faz crescer a sua igreja. É assim que Deus faz discípulos. Isso que vou falar pode até, digamos, explodir a sua mente, mas Deus nunca lhe promete nada nesta vida além de uma cruz. Deus nunca te chama para ser bem-sucedido. Ele só o chama para ser seu discípulo, para ser fiel, mesmo diante das provações, tribulações e rejeição. Amados irmãos, eu sei muito bem o quão a vida é difícil e dura. Eu sei que você enfrenta perigos, lutas e tribulações em sua vida, sejam grandes, sejam pequenos. E digo, o seu Senhor e Salvador, também sabe disso. Ele sabe pelo que você está passando hoje, ou passando já há algum tempo. Não é como se ele não conhecesse a dor, tristeza e rejeição. Tenha esperança e bom ânimo. Cristo Jesus não o abandona no minuto em que as coisas ficam difíceis. Jesus vem a você incondicionalmente com suas dádivas de salvação que dão vida. E apesar de todas as provações e tribulações que enfrentamos nesse mundo, a proclamação do Evangelho revela e diz a você, e você e toda a humanidade está livre, completa e eternamente perdoada pelo sangue redentor de Cristo Jesus. Essa é a promessa imutável, ou seja, que nunca muda ou que modifica. Essa é a proclamação de nosso Deus e Salvador. Que nosso Pai Celestial, através da ação do seu Espírito Santo, em sua palavra e sacramento, continue o abençoar com os ouvidos, olhos e bocas abertos da fé salvadora, para que, apesar de todas as provações, rejeições e cruzes, você preserve nesta vida, você possa continuar a ouvir com alegria e contemplar e proclamar a boa nova de Jesus Cristo crucificado e ressuscitado, e que é nosso Deus conosco até o fim dos tempos. Amém. Amados irmãos e irmãs, nesse momento eu gostaria de convidar a cantarmos mais um hino. Jesus, o Senhor, ó leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o
Obrigado, então. No momento, meus queridos irmãos e irmãs, nos convido a juntar nossas mãos e orarmos ao nosso Pai Celestial. Querido e gracioso Deus, muito obrigado, ó Pai, por ter olhado para nós com tremenda compaixão, um tremendo amor a ponto de enviar o Teu próprio Filho a este mundo para que o nosso resgate fosse pago. Obrigado ao Pai por diariamente nos enviar Teu Santo Espírito para regar e alimentar a semente da fé em nosso coração. Pedimos, ó Pai, que através do Teu Santo Espírito, os nossos ouvidos, os nossos olhos e as nossas bocas estejam sempre abertos à fé, abertos à proclamação da Tua Palavra e também ao recebimento dos Teus santos sacramentos. Pedimos, ó Pai, que regue sempre a semente da fé em nosso coração, para que ela continue diariamente a crescer e dê bons frutos para o Teu santo reino. Querido Pai Celeste, pedimos que continue a abençoar os nossos irmãos por este mundo, nossos irmãos que muitas vezes estão passando por dificuldades, por provações, tribulações, por momentos difíceis em suas vidas. Esteja com cada um deles, os abençoando e lhes dando a certeza de que Tu jamais os abandona em nenhum minuto de suas vidas. Ó Pai Celeste, também pedimos que abençoe a nossa igreja, que a nossa igreja continue sempre tendo pessoas fiéis à Tua Palavra, para que a proclamação do Teu Evangelho, do Evangelho de Cristo Jesus, continue sendo falada a tantas pessoas que precisam ouvir. Que o Teu Espírito Santo toque essas pessoas para que elas venham a se arrepender e reconhecer seus erros e ser também nossos irmãos na fé. Ó Pai eterno, pedimos e agradecemos em nome e por amor de Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Também nesse momento gostaria de convidar a orarmos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amados irmãos e irmãs, agradeço novamente essa oportunidade de estar aqui com você, levando esse momento de reflexão. Reitero que, precisando conversar comigo, precisando marcar algum encontro comigo, estou aqui de braços e ouvidos abertos para receber todos vocês. Também gostaria de relembrar que semana que vem, no próximo domingo, dia 30 de janeiro, nós faremos aqui em nossa congregação a eleição da nova diretoria. Eu convido a todos vocês a participarem desta eleição, para que todos possam ser ouvidos, para que todos possam dar sua opinião e principalmente para que todos possam dar os seus votos para as pessoas que desejam entrar nessa nova diretoria. Amados irmãos, relembro que estar na diretoria é uma missão muito agradável, é uma missão que Deus também nos dá, estarmos à frente, ou melhor, sermos a porta-voz de toda a igreja para a comunidade, para o distrito, também para a nossa cidade. Convido a refletir com muito carinho essa possibilidade de entrar também nessa diretoria que vai ser eleita no próximo domingo. Sejam todos muito bem-vindos e qualquer dúvida que tiverem sobre como é a diretoria, como funcionam os cargos, o que pode ser, ou até mesmo querer sugestão de alguma coisa, estou aqui pronto para atender a todos vocês. Faremos, assim como comentamos na devoção de quarta-feira, faremos a eleição simultaneamente de modo presencial aqui na congregação após o culto e também de forma online a partir provavelmente do Google Meet, para que nós possamos ter o máximo de pessoas presentes nessa eleição, seja presencialmente e seja também de forma online. No mais, que nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo te abençoe, te guie e te oriente todos os dias de sua vida. Amém.